conquistar essas prendas para a gente agradece. Para ser entregue essas prendas até dia 13 aqui. O chá é no dia 16, no domingo, mas para entregar para a gente aqui está no dia 13, tá? Ali no corredor tem uma relaçãozinha lá dos itens que ajudaria bastante a gente nessa doação, tá? Então fica aí o convite. E outra coisa também, nós estamos precisando de alguns homens que possam aí ajudar a gente a preparar o salão lá no domingo na parte da manhã. Então quem puder colaborar com a gente, por favor, já deixa o nome com o Paulinho Benjamin ali, que ele está fazendo essa relação para a gente. Aí a partir das 8 horas, no domingo dia 16, lá no Ideal Country Club, para a gente organizar as mesas. E tem mais uma vantagem, a gente não cobra nada para deixar vocês ir ajudar a gente, tá? É grátis, tá bom? Hoje nós estamos recebendo a Marinês para fazer a preleção para a gente. Por favor, Marinês. Vai lá, ajuda a gente, não paga nada ainda. Boa noite a todos. Muita paz. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver nesse momento e que nós possamos sair daqui levando conosco a certeza de que nós estamos aprendendo a pensar na fé que Jesus pregou para nós, que é a fé raciocinada. Joana de Ângeles nos disse assim, a mentora de Divaldo Pereira Franco. Vocês estão ouvindo bem? Tem um pouco de problema com esse microfone. Ela disse assim para nós, solicitasse uma fé que preenchesse de tranquilidade o vazio da alma, e o Espiritismo ofereceu à tua mente, indagadora, respostas justas para os difíceis problemas, dando-lhe uma fé com bases racionais. Então a doutrina espírita explica para nós tudo aquilo que nós chamávamos de milagre, tudo aquilo que a gente buscava dentro das religiões, de uma maneira a achar que a coisa acontece por acaso. E que existe, a doutrina nos diz que existe uma lei que se chama lei de causa e efeito, que é a lei que comanda a nossa vida. Então aquele destino fixado por Deus, que dizem aquele destino fixado por Deus para cada um de nós, que vai nos dizer, mas que Deus é esse, que fez para essa pessoa esse destino? A doutrina espírita tira, ensina, explica para nós que esse destino particular de cada um de nós não é Deus que promove. Porque se nós acreditamos um Deus justo, um Deus de amor, de tranquilidade, de serenidade e justiça maior, somos nós que construímos o nosso próprio destino. E lá, no segundo livro, parte do Livro dos Espíritos, tem a lei da perfeição. Lá diz que Deus nos criou para a humanidade um único destino. E esse destino nos leva ao determinismo e ao bem, ou seja, à evolução. Então, se existe uma lei que comanda a nossa vida, essa lei se chama lei de causa e efeito, ou nós chamamos de ação e reação. Mas a lei de causa e efeito, ela é muito mais rápida do que nós podemos imaginar. As respostas vêm na nossa vida muito mais rápido do que nós pensamos que vai acontecer uma resposta para uma atitude numa encarnação próxima. E de repente, ela está ali atrás da nossa porta, nos aguardando. Então esse destino que nós vamos todos os dias criando para nós, ele é particular, ele é da nossa responsabilidade. Somos nós que promovemos. Nós sabemos que nós não somos apenas corpo físico. A doutrina espírita explica cientificamente para nós que somos espírito, corpo espiritual, que a doutrina dá o nome de perispírito, e corpo físico. Tá? E que esse corpo que Deus nos deu, ele é feito, comandado, promovido, antes da nossa encarnação, de acordo com a nossa necessidade reencarnatória. Então tudo está certo, nada está errado. Tudo está adequadamente certo às necessidades que nós precisamos para a nossa evolução e o nosso crescimento, espiritualmente dizendo. Vivemos num mundo de expiação e provas. A Terra é um planeta onde ele é destinado à expiação e provas. As expiações e as provas da nossa vida não são castigos. Elas devem ser vistas
como partículas ou situações, ações educadoras. Olhamos uma situação e dizemos, como Deus permite essa situação? Como Deus tem condições de deixar que uma pessoa passe por essa necessidade? Há espíritos recalcitrantes no erro ainda, que têm necessidade de passar por situações de dor e sofrimento para as nossas vistas, para os nossos olhos, que eles não têm outra possibilidade de viver diferente. Haja um exemplo claro. Hoje, durante a manhãzinha eu estava andando, e vi na porta da igreja uma pessoa de uns 40 e poucos anos, deitado, não sei se você já tiveram essa oportunidade de ver, deitado ali na porta da igreja Santo Antônio, sofrido, maltrapilho, sujo, mal vestido, limitado em tudo. E que já veio as informações de que o departamento social já foi buscar, de que a assistência da igreja já deu, de que tentaram tirar de lá e ele volta por ali na mesma situação, na mesma tristeza, para os nossos olhos. São espíritos que ainda têm uma jornada difícil, que ainda não alcançaram uma elevação maior e que por essa lei de causa e efeito, que não nos diz respeito porque ele está naquela situação, não somos nós que vamos julgar particularidades de ninguém, mas ainda é necessário, né, Lobão, ele passar por aquela situação. Aquilo que aos nossos olhos nós vemos como sofrimento, como dor, como injustiça da humanidade, como uma pessoa tem condição de estar daquele jeito ali, para ele é necessário. Então, voltamos a dizer, tudo está certo. E o planeta Terra é destinado a esses tipos também de situações, de provas e expiações. E nós aqui, na maior proporção das pessoas, quantidade de pessoas, todos estamos vivenciando experiências, ou de provas ou de expiações. Situações missionárias, espíritos que chegam aqui com grandes missões, são pequena a porcentagem. Mas Deus envia, de quando em quando, em diversos lugares do nosso planeta, espíritos missionários, que vêm deixar rastros de luz. Não apenas a missão na questão da religião, da filosofia religiosa, que mais tarde serão santificados ou canonizados, mas também na ciência, na medicina, enfim, em todos os setores. Médicos que conquistam valores, laboratórios que trabalham com seus funcionários médicos ali atrás daquelas mesas durante tanto tempo, tantas noites, que abandonam até as suas famílias para buscar a cura das doenças, para tirar a dor e o sofrimento, para amenizar a dificuldade daqueles que estão passando por processos de dor, de expiação ou provas. As provas que nós vemos difícil na nossa vida, que é difícil de passar, devem ser vistas como processos educativos. E dentro da lei de causa e efeito, nós vamos vendo que nada é por acaso. As desarmonias geradas pelo espírito em encarnações passadas, nós temos que recuperar essa situação. E como nós fazemos isso? Através de uma nova encarnação, em situações que nós fomos colocados, não por acaso, mas dentro da realidade da lei de causa e efeito. Então, gente, nós sabemos que o espírito, quando ele vai reencarnar, ele faz uma programação da vida em que ele vai ter, até do seu corpo físico. Então, aquelas limitações ligadas à doença, as impossibilidades que temos ou certas facilidades para certas doenças, ou impossibilidades, ou tantas físicas, todas têm um fundamento anterior. Não existe o acaso. Tudo está certo. O que nós chamamos hoje de dor, de sofrimento, de dificuldade, por que isso comigo, com meu filho, com a minha família? Porque se faz necessário. São situações de reajuste individual para aquele espírito. Portanto, nós sabemos que a encarnação presente tem apenas um objetivo, a evolução. E é o nosso papel importante nessa
encarnação que vai nos levar a nós melhorarmos a nossa situação ou agravarmos o nosso processo reencarnatório. Depende, portanto, de cada um de nós. E Jesus, quando ele fazia as suas curas, que ele curava as pessoas, e se fala que Jesus podia ter curado muito mais. Só que ele não curou a todos devido à incredulidade daqueles que o buscavam. Porque buscavam Jesus para que a fé ou o milagre acontecesse instantaneamente. E para que nós busquemos isso e recebamos o benefício espiritual, existem 3 leis que regem a nossa vida, que comandam a nossa vida e comandam as atitudes. A primeira, nós temos a liberdade de pedir, que nós chamamos isso de livre-arbítrio. A segunda, para receber nessa liberdade que temos de pedir, para termos recebimento do que nós viemos hoje, agora, aqui pedir, nós temos que ter o merecimento. E a terceira, que é aquilo que Jesus falava, recebeu, foi assistido, foi recompensado, foi ajudado, a tua fé te curou, vai e não peques mais. Quando ele dava essa orientação, a tua fé te curou, vai e não peques mais, ele falava sobre a terceira lei. Vocês sabem qual é a terceira lei? A da responsabilidade. Então pedimos, recebemos e não podemos deixar para trás aquele recebimento. Temos que ser agradecidos. E de que maneira nós somos agradecidos? Mudando a nossa vida, fazendo a reforma íntima e partindo para a responsabilidade do ser. Nos diz que quando Jesus curava, ele acionava uma força mental. Ele olhava para a pessoa, colocava a mão, acionava uma força mental no ser e ele dizia, você está curado. E que força mental é essa? É isso que nós damos o nome de fé. É a fé. Que a fé não é uma simples virtude alheia, separada. Aí eu tenho fé, porque eu frequento a doutrina espírita, porque eu vou à igreja, eu vou ao templo evangélico. A fé é algo muito mais que isso. A fé é uma força atrativa. O que é força atrativa? A força de atração é uma atração assim, uma com a outra, não é? Vamos se atraindo. Então a força, essa fé, essa força de atração, somos nós. No passo espiritual, pedimos, sentamos, pedimos, elevamos o nosso pensamento com essa força maior. Esse nosso pensamento vai num cano de luz, vai se encontrar com os espíritos amigos que estão pensando em cada um de nós, e as nossas forças de pensamento vão se juntar, e é derramado sobre cada um de nós os benefícios, segundo o nosso merecimento. Por isso, que nós já dizemos que nós levamos 2 pessoas, muitas vezes, a uma casa, a um tratamento, e uma recebe e a outra não. E aí a gente diz assim, você vai à casa espírita fazer aquele tratamento e não adiantou nada para mim. Nem adianta. Tiramos ao pouco de fé que o outro tem. Porque um tem merecimento e o outro, muitas vezes, ainda a sua trajetória de vida não é aquela que o outro já tem. Porque a nossa vida, a nossa trajetória é uma, a do outro é outra. Às vezes a gente sofre com o sofrimento do outro. Fica preocupado com o que aconteceu com o outro. Só que nós temos que pôr na nossa mente que cada um de nós temos uma trajetória de vida. A trajetória minha é uma. As limitações, os problemas, as dificuldades da minha vida, da minha jornada é uma. De cada um de vocês pode ser totalmente diferente. Portanto, quando os evangelistas diziam que Jesus, ele executava as curas com muita facilidade. E ele falava assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim pode fazer coisas que eu faço ou muito mais. E na prece de Cáritas, numa das últimas versos da prece, diz assim, Senhor, ajudai-nos ajudar-nos no progresso a fim de chegarmos até vós. O que ele quer dizer isso? Que se nós trabalhamos na parte científica de missionários que vêm para a ciência, para a medicina, ajudando os sofredores, nós estamos ajudando no progresso. E o progresso nos leva a Deus. Por que o progresso nos leva a Deus? Porque Deus permite as pesquisas científicas quando são voltadas para o bem.
quando uma certa pesquisa científica é bloqueada, e nós ouvimos dizer assim, nossa, lembra aquela televisão, né? O meio de comunicação falava para nós tanto nisso daí, parou, não se falou mais nada. Por quê? Não era valor, fugia das leis morais. O progresso científico voltado para o bem nos leva perto de Deus. E os cientistas, os missionários, não são apenas, no caso, a parte religiosa, mas também dentro da ciência, da pedagogia, da educação. Nós vemos muitas pessoas que foram missionárias nesse sentido. E as condições básicas para nós recebermos o nosso merecimento aqui, as nossas curas, é uma só. Passou a sua jornada. É o momento, é o auto-perdão, é a necessidade que já foi colocada para trás e hoje é outra visão da vida. São situações que a pessoa tem que ter uma condição básica, que se chama merecer. É o merecimento e é ali que ela vai receber os benefícios. A doutrina espírita não diz para nós que nós temos que ter formalismo, olhar dessa ou daquela outra maneira. Ajoelhado, sentado, preces decitadas, preces longas, ela diz assim para nós. Só tem duas coisas, a vontade e o sentimento. Isso impulsiona o ser para frente. A vontade de ser melhor e o sentimento para melhor. São as coisas que nos comandam e que nos dão merecimento e que nós recebemos o benefício aqui no passo espiritual. Para nós chegarmos até Deus e aos espíritos amigos, nós fazemos através da prece. E como é a prece? A prece não é aquela prece decorada, longa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem coletânea de preces. E diz que são simples modelos para várias pessoas, para espíritos desencarnados, para sofredores, para suicidas, para crianças, enfim, para tantas preces, são modelos. As preces são palavras que nós dizemos, palavras de amor, palavras boas, palavras quando nós não falamos apenas com o nosso coração, com a nossa boca. Levantamos de manhã e dizemos assim, Senhor, mais um dia. Porque a vida é um eterno exercitar. Nós exercitamos a vida todos os dias. Toda hora, todo dia, a vida nos traz para nós situações renovadas de exercício. Então, através da prece, nós atingimos o destinatário. Oramos. Outro dia me falaram assim na aulinha. Se nós oramos para uma pessoa, um avô, um bisavô, vamos lá rezar para ele. Mas ele já está encarnado. Para onde vai essas preces? Para ele. Mas para ele como? O espírito, que já está encarnado, na condição de neto, de bisneto, sei lá do quê. Por quê? Nós estamos orando não para o corpo físico. O corpo físico está lá, virou pó. Nós estamos orando para o espírito. Então ele já encarnou, ele já está encarnado, um novo amigo, parente, as preces vão servir para ele. Porque as preces atingem o seu destinatário. Não interessa de que maneira. Tem uma passagem do Chico Xavier, que Chico Xavier ele era funcionário público, né? Então ele tinha que trabalhar de manhãzinha, bater seu cartão lá para não perder o dia. E ele estava indo lá fazer o seu trabalho, e uma mulher chegou até ele e pediu ajuda, falou, Chico, minha família está assim desestruturada, tal, preciso de um conselho. E o Chico falou para ele assim, olha, agora me procura à noite na casa da prece, que eu estou um pouco ocupado. E eu estou atrasado. E aí o Emmanuel, que dava uns puxõezinhos de orelha no Chico, falou para ele, Chico, você podia ter parado um pouquinho. Ele falou, mas eu estou atrasado. Eu vou perder a hora. Ele falou, então olha para trás e vê o que saiu da boca daquela mulher. E a hora que ele se afastou, a mulher disse para ele, tudo bem, Chico, vá com Deus. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. E ele olhou para trás e a hora que ele se dirigiu, viu que da boca da mulher saía um canudo de luz, de fluidos iluminados, que envolvia Chico numa vibração intensa. Sabe aquela situação que você fala, nossa, mas me deu hoje parece que eu fiquei gorda, parece que me deu aqueles arrepios bons. Envolvia, aumentava a sua aura. Então essas palavras, ditas com o coração, com a vontade de servir o nosso companheiro, o nosso irmão, são preces maravilhosas que a doutrina espírita nos ensina.
Jesus curava maravilhosamente porque ele conhecia todas as leis que interferem do mundo espiritual ao mundo material. Então, o que nós chamamos de milagres, que Jesus promovia, ele falou, é o que eu faço, vocês podem fazer também. De que maneira? Através da reforma íntima, através do passe espiritual, através de acreditar que quando nós estamos aqui, nós recebemos o benefício de acordo com o nosso merecimento. Que o passe espiritual é um atendimento maravilhoso para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. E Jesus curava, e quando ele curava, ele dizia, a tua fé te curou, vai e não peques mais. E ele dizia, vá minha filha, que os seus pecados já estão perdoados. Quando levaram até ele o paralítico de Cafarnaum, numa cama, numa maca, ele poderia ter dito a ele, levante e ande. Mas ele foi mais longe. Ele disse, seus pecados já foram perdoados. Mostrando que aquela situação daquela pessoa que estava impossibilitada de andar era consequência de uma lei que nós chamamos de causa e efeito. Por conta de situações, de encarnações passadas, ele veio naquela situação. E aquele momento, aquele período nessa encarnação, ele já tinha o merecimento de receber a cura. Aí Jesus foi longe. Meu filho, os seus pecados já foram perdoados. Agora você levante e ande. E quando ele disse isso, ele não estava se referindo apenas a andar fisicamente, a levantar daquela cama e andar. Ele se referia a andar espiritualmente, mudar a conduta, renovar-se interiormente, exercitar a vida dia após dia e servir, fazer o melhor que nós podemos fazer. E tantas curas que nós ficarmos aqui, nós vamos ficar muitas horas falando sobre ela. Quando a mulher hemorroísta chegou até Jesus, Jesus não estendeu as mãos a ela. Ela bateu as mãos nas suas vestes e ele olhou e falou, quem me tocou? E a mulher foi apavorada contra o Evangelho. E falou a ele, fui eu. Aí ele disse a ela, vá filha, ande, caminhe, porque os seus pecados também já foram perdoados. Então nós podemos perceber que a fé é uma força de atração realmente. Nós temos que tirar de nós o melhor que nós temos, para que vá de frente com aquilo que o melhor que o outro tem para nos dar, e nós recebemos o benefício. Nós sabemos que no passe espiritual, nós vemos ali, sentamos ali no passe e ficamos ali a receber algum benefício. Imaginemos um ferro elétrico que liga a tomada lá na força, na energia, por aquele cordão vai passar a energia, vai esquentar o ferro, vai passar a roupa. Imaginemos isso nós lá tomando passe. Nós estamos ali sentados, o aplicador de passe está ali, com toda a força, com toda a vontade, direcionado para cada um de nós, as suas melhores energias, sendo preparados lá. O plano espiritual está lá, envolvido em cada um de nós, passando para aquele magnetizador que chama, que é o que aplica o passe, as melhores vibrações espirituais, que passa por aquela corrente e chega até as mãos do que está ali e nós recebemos. E essas energias espirituais valiosíssimas, que às vezes nós sentamos lá e não damos a devida importância, vão cair na nossa corrente sanguínea, vai cair no nosso sistema imunológico, vai cair no nosso sistema endócrino e vai localizar esses nossos pontos de força, onde mais nós estamos tendo dificuldades e facilidades e propensões para adoecermos. Os espíritos amigos nos ajudam, estão a todo momento do nosso lado. E a doutrina fala sobre isso. Fala sobre os amigos espirituais e fala sobre os companheiros menos esclarecidos, que nós chamamos de espíritos obsessores. A novelinha da Ceia está mostrando direitinho isso daí. Muito bem explicado até. Algumas falhazinhas, mas muito bem explicado. E na questão 501 do Livro dos Espíritos, diz ali para nós, diz assim, ó. Por que oculta a ação dos espíritos na nossa vida? Ou seja, porque eles não
faz de uma maneira clara. Chega até nós e diz, fica tranquilo, viu? Então vai lá que eu vou resolver todos os seus problemas. Pagar suas contas, educar seu filho, seu problema de relacionamento. E a resposta que Kardec tem é justamente essa. Por quê? Para que vocês não se acomodem muito. Porque se fosse assim, a evolução nossa não aconteceria. Porque o propósito que nós temos aqui nessa encarnação é desenvolver a inteligência e o sentimento que estão os desafios, enfrentando assim os desafios da vida. Porque a nossa vida, todo dia, é um eterno exercitar. Gente, a importância do passe espiritual, nós temos que ler os livros de André Luiz. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala para nós, ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos espíritos desencarnados, o próprio enfermo, confiante e dentro do merecimento que lhe dá testemunhos, emite ondas mentais. Nós emitimos ondas mentais quando nós recebemos o passe. E essas ondas mentais vão de encontro com as vibrações de amor que vem lá do plano maior, que vão sendo localizadas e colocadas na nossa constituição psicossomática. O que é isso? Na psique nossa aqui, né? No emocional, no sentimento e na nossa parte orgânica. E que vai, através da corrente sanguínea, atingir os nossos pontos que nós necessitamos de tratamento. E falamos também sobre a água fluidificada. As orações, o passe espiritual e a água fluidificada. Todas as religiões usam a água para tratamento. E o que acontece com a água? A água diz ser um meio de comunicação, de transmissão de energia muito grande. A água no nosso corpo é uma necessidade imensa. Às vezes nós vamos no médico, e o médico diz assim, você não tem nada. Vai na receita lá, toma 2 litros de água por dia. E aí você fala, nossa, não, o remédio me deu. A água é importantíssima. Então a água é usada porque ela tem a capacidade de mudar as propriedades. Tem uma pesquisa da Unesp que fala que lá no Oriente, na parte oriental, eles pegaram água de vários lagos e as águas eram sujas. Não eram águas puras, eram águas sujas, com impurezas. E sobre um copo de água fizeram preces, fluidificaram aquela água maravilhosamente, fluidificaram. E ao analisar aquela água sobre palavras boas, palavras de prece, que não saiu apenas dos lábios, mas saiu do coração, as moléculas tinham se tornado moléculas azuladas, curativas. Mudou totalmente a composição da água. A outro copo d'água do mesmo lago, do mesmo lugar, foram emitidas sobre aquele copo palavras de rancor, vingativas, de ódio. E aquelas mesmas moléculas daquela água suja estavam tortas, doentes, escuras. Então prova aí que a água, para nós que fazemos o tratamento espiritual, tem um valor muito grande. Quando nós tomamos aquele copinho de água ao sair do passo espiritual, nós não paramos para pensar que lá estão os lenitivos necessários para o nosso equilíbrio. Por que é que nós viemos buscar aqui? Equilíbrio. E o que é que dá o equilíbrio? Saúde. Saúde do espírito. E quando o espírito está são, nós curamos as nossas dores. É que Jesus falava, a tua fé te curou. Vai, meu filho, ande, caminhe. Lembremos um parênteses. Passe espiritual, água fluidificada, prece e oração. Sem reforma íntima, vai faltar uma lei. Qual lei? Da responsabilidade. Está tudo aqui conosco. Jesus sabia do valor da água. Tem a parábola, a passagem da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava no poço, pegando água. Samaria, o povo de Samaria, eles eram judeus também. Só que por causa de diferenças de pensamento, de religião, como nós temos ainda, né? Cada um processa a sua religião de uma maneira, né? Ritualística. Então eles tinham uma certa desavença. Jesus veio de Jerusalém, mudou
seu percurso, porque ele sabia que ele tinha que encontrar com essa mulher. E ela intuitivamente foi naquele dia, naquela hora, pegar água do poço. E Jesus chegou até lá e pediu a ela um copo d'água. E ela falou, mas você que é um judeu pede água para mim, que sou uma samaritana? Ele disse, quem beber da minha água não terá mais sede. E ela entendeu que a água seria água para matar a sua sede física. Mas ele dizia da água do Espírito. Quem beber da minha água, quem conhecer os meus fundamentos, matará a sede do Espírito. O que é a sede do Espírito? É a depressão, é a ansiedade, é a intranquilidade, é a infelicidade, é o mal-estar, são os problemas obsessivos todos depressivos que as casas acolhem a todos os dias para tratamento. É isso que ele falou. E por que ele pegou justamente para explicar a ela a água? Porque ele sabia da importância da água. Ele sabia que na água, quando nós fazemos uma prece, nós recebemos, se tivermos merecimento, o remédio necessário para as nossas dores físicas e para as nossas dores espirituais. Interessante é que a doutrina espírita diz que ela é filosofia, ciência e religião. É uma pirâmide. Filosofia, ciência, partindo para a religião, para a espiritualidade. E há tratamentos, lá na medicina alopática, que são necessários. Mas há distúrbios do espírito que não adianta tratar com o médico da terra. Tem que ser encaminhado à casa espírita, no nosso caso, que sabe o mecanismo que existe, o funcionamento que existe da lei de causa e efeito e do mecanismo do mundo espiritual para a matéria. Sabe explicar muito bem. E o passe espiritual promove esse mecanismo e essa forma de cura para nós. Então, a medicina preventiva, nós vamos ao médico, ele pega lá, faz esse exame, aquele outro, mais aquele outro, e pergunta, é hereditário? Tem alguém que sofreu o câncer de mama, de útero, de próstata, de intestino? Você tem diabetes? Tem alguém na família? Você tem colesterol, ácido úrico? Não, então hereditariamente. Falei, então você está propenso, a sua família, tudo bem, a parte hereditária, a parte da genética é muito importante. Somente que lá o médico esquece e não sabe que nós não somos uma página em branco. Se aquele bebê que nasce e que no primeiro semana ele muda a vida de todo mundo, sem falar um A, ele só chora. Mas ele consegue mudar a vida de todo mundo. Não é uma página em branco. É um ser que está nascendo nessa vida, nesse momento, trazendo com ele, dentro da lei de causa e efeito, vivendo a situação na família necessária para a sua evolução. E a medicina normal, convencional, está fazendo o que Jesus falou. Vai e não peques mais. O que é isso que Jesus falou? Era prevenção. Ele disse, vai e não peques mais. Porque é somente se prevenindo dessa forma que você poderá não adoecer mais. Que vai evitar o mal, as doenças. E a medicina está fazendo isso sem perceber. Ela põe lá, hoje a prevenção disso, daquilo, exames de prevenção sem perceber. Ela está usando o que Jesus falou. Vai, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Dizendo, mude a sua maneira de viver. Mude o seu roteiro de vida. Se isso está te fazendo mal, está prejudicando a sua saúde física, não faça mais. Faça caminhada, não coma mais isso, não coma mais aquilo, faça os tratamentos de prevenção, os exames preventivos. Foi o que o mestre falou na questão espiritual. Que justamente na questão espiritual, que nós melhoramos o nosso espírito, se nós melhoramos a nossa forma de ver a vida, de exercitar dia após dia a nossa vida, nós melhoramos o nosso campo físico. Porque é muito simples. É muito simples. Basta nós observarmos. Se passamos por uma limitação, por um problema, uma dificuldade, e de repente nós adoecemos. Aí perguntamos, por que eu adoeci? Porque nós passamos por uma tristeza. Nós diminuímos o nosso sistema imunológico, aquela força que ele tem, e facilmente nós contraímos uma doença, um resfriado, sei lá o quê,
que vai nos trazer doenças para o nosso corpo físico. Então, diz que a origem de todas as nossas doenças iniciam no espírito. Não tem dúvida. É a tristeza que o espírito faz para nós. Somente que nós temos que lembrar o seguinte: não adianta nada se não tiver a outra lei, a reforma íntima. Nós vamos nos modificando, dia após dia. Se nós olharmos como nós éramos há tempo atrás, é que nós olhamos sempre o outro, já viu? A gente não para pensar em nós, que é o autoconhecimento. Se nós olharmos como nós éramos há um tempo, há uns anos, nós vamos ter a feliz notícia de que hoje nós estamos melhores. Mas não tem nem dúvida, porque senão nós não estaríamos aqui hoje. Não tem nem dúvida. Então diz assim: evite o mal, que é a origem de todas as doenças. Evite o mal, que é a origem de todas as doenças. Reconcilie depressa com seu inimigo enquanto é tempo, enquanto ele está no seu caminho, para que esse inimigo não te entregue ao juiz. E o que é o nosso maior inimigo? Nós achamos que o nosso maior inimigo é o outro. Não é o outro. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Se nós nos perdoamos, fazemos o auto-perdão, nós somos amigos de nós. Se nós não nos perdoamos, nós somos eternos inimigos de nós mesmos. E a gente acha que o inimigo é o outro. Nós fechamos a porta da nossa casa. Se nós não temos muita afinidade com fulano, com a fulana, nós não precisamos ir lá. Deixamos para lá. Mas de nós é difícil a gente se livrar. Nós estamos conosco o tempo todo. Então, reconciliar com o inimigo maior somos nós mesmos. Portanto, gente, a irmã Dufour, esse livro da irmã Dufour chama Reforma Íntima Sem Martírio. Ela nos dá essa orientação. Não sei se vocês já leram esse livro, é muito bom mesmo. Ele diz assim: a verdadeira reforma íntima não é combatermos fortemente os nossos defeitos, e sim expressarmos a nossa luz interior. Então não é somente combater os defeitos, é deixar que a nossa luz interior extrapole. Que nós coloquemos essa luz não debaixo da mesa, mas sobre ela, para que ela venha iluminar a todas as criaturas. E diz que Francisco de Assis nos dá essa orientação: não adianta esbravejarmos contra as trevas, basta acender uma luz. Que às vezes a gente fica naquela de revolta com o mundo, tudo está errado, esbravejamos com tudo e com todos, e queremos consertar o mundo da nossa maneira, nas guerras e batalhas. Não adianta esbravejar contra o mundo, nas trevas. Basta nós acendermos uma luz. O que quer dizer? Basta fazermos alguma coisa. Basta sairmos da nossa mesmice. Às vezes as pessoas dizem para nós: você não acha que você pega muito compromisso? E a gente poderia, entre aspas, responder: porque tem alguém sem compromisso nenhum. É simples. E se cada um de nós assumíssemos uma partezinha do compromisso que o nosso planeta está pedindo, não teria meia dúzia ou 100 muito de compromisso, né, Eli? Estaríamos divididos muito bem e ninguém estaria sobrecarregado. É esse o nosso papel na Terra. Aliás, nós vamos fazer um pedido que foi feito ontem lá na casa, no trabalho da terça-feira. Só um minutinho, pode ser? 2 minutinhos, Daniel? Na casa, na terça-feira, foi feito um pedido naquela comunicação de espírito, a doutrinação de espíritos na terça-feira. E Dona Elza Polônio passou para nós essa incumbência de falar nas casas, nos trabalhos, falar onde nós estivermos, para que nós tenhamos essa força de às 10 horas da noite, fazemos uma prece a Bezerra de Menezes, aumentando a sua corrente de luz, de amor para com o nosso planeta. O grande missionário que falou que não deixa o nosso planeta até não tiver uma lágrima escorrendo do rosto de uma pessoa. Ele estará aqui nos comandando e nos ajudando. E pede ali, os espíritos das trevas, que oremos pelos suicidas, que oremos pelas famílias, pelas drogas, que são os maiores inimigos que batem na nossa porta a todo momento. Que façamos essa corrente
para que ilumine as famílias, para que ilumine os nossos jovens, para que ilumine essas crianças que estão nascendo na nova era, que serão espíritos, que têm o propósito maior de reformar o nosso planeta. Esse é o pedido, encarecidamente, de espíritos que ainda sofrem lá, na escuridão das trevas. Porque eles saíram desse mundo, não deixaram um rastro de luz e levaram com eles muita dor e muito sofrimento. O pedido da espiritualidade é este, que lembremos sempre, às 10 da noite, a fazermos uma prece a Bezerra de Menezes, que distribua muito fluido, muita paz, muita luz para todas as famílias, que tenham a coragem de comandar os seus filhos, e que as casas espíritas abram em foco de luz, trazendo para cá essas crianças da nova era, que serão o futuro do nosso planeta. É esse o pedido, gente. Lembremos, portanto, oremos à noite, e não precisamos de preces longas, apenas estamos com você, Dr. Bezerra de Menezes. Estendemos mais uma corrente dessa luz que você passa para o nosso planeta, aumentando a corrente de amor e de luz. Portanto, essa é a nossa obrigação, esse é o nosso pensamento, essa é a nossa forma que nós estamos aqui hoje, levando para casa mais um papel, a responsabilidade com que aprendemos hoje. Nossa responsabilidade. Somos trabalhadores do bem. E Deus, e diz ali, rogai ao Pai que Ele envie para nós, trabalhadores, para a nossa seara. Muita paz, muito amor e muita luz. E vamos fechar os nossos olhos, pedir ao alto que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê paciência, que nosso coração possa se acender nesse momento, tirando dele muitos fluidos de paz, de serenidade e de luz para todos aqueles que sofrem. Que todos os que estão necessitados possam buscar, Senhor, dentro de cada um deles mesmo, a luz interior que está acendendo, e que possamos sempre ser luz onde é que nós estivermos. Senhor, educa-nos para que possamos converter os detritos do passado em adubos para as nossas atitudes e ações presentes. Muita paz e muita luz. Que assim seja.